Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque em nosso programa de hoje. Inseticida usado no fumacê para o combate ao mosquito Aedes aegypti está em falta no estado. 45 mil casos de dengue já foram registrados somente neste ano. E a dengue continua fazendo vítimas. Em Aracruz, uma mulher morreu e a suspeita é de dengue hemorrágica. Economia capixaba apresenta queda no primeiro trimestre do ano. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O inseticida Malathion, usado no fumacê para o combate ao mosquito Aedes aegypti, está em falta no Espírito Santo. Até agora, desde o início do ano, mais de 45 mil casos de dengue foram registrados aqui no estado. Os casos de dengue no Espírito Santo só crescem. Em 2019, o estado já registrou, até agora, 45.195 casos. Um número 6 vezes maior do que o registrado no ano passado, no mesmo período. E a dengue hemorrágica pode ter sido a causa da morte de uma mulher em Aracruz. O município também não tem inseticida para combater o mosquito transmissor da doença. A senhora Marlene Spinacé, de 60 anos, veio a óbito e a suspeita é que tenha sido dengue hemorrágica. Pois é, muito triste, Anne, mais uma morte, possivelmente aí causada pela dengue, né? Um problema que não é novo para os capixabas, nem para o restante do país, lamentável, né? E agora com a falta desse remédio, tudo tende a ser mais complicado ainda no combate a esse mosquito, né, Fabiano? É verdade, a gente espera que as autoridades tomem providências o quanto antes para que a população não continue sofrendo com a dengue, que é uma doença muito séria, né? E não só isso, né? Que as pessoas em casa também tenham cuidado lá para evitar água parada e assim o mosquito não se proliferar. Proteger a si mesmo e a família também, né? Eu nunca tive dengue, já teve? Eu já tive. Não é nada bom mesmo, é muito complicada. Mas olha, Dani, vamos ficar sabendo mais notícias do Espírito Santo. Já está com a gente aqui no estúdio Álvaro Guareschi. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite, pessoal de casa. Dá só uma olhada nesse vídeo. Álvaro, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você, viu? Para vocês também. Boa noite, pessoal de casa. O Produto Interno Bruto capixaba apresentou queda nos 3 primeiros meses deste ano. A indústria foi o setor que apresentou o pior desempenho até agora. Nos 3 primeiros meses de 2019, o Produto Interno Bruto do Espírito Santo passou de 29 bilhões de reais. Uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que a maioria dos moradores de Vitória aprova as gestões do prefeito Luciano Rezende e do governador Renato Casagrande. 33,5% dos entrevistados avaliam a gestão municipal como boa, 6,1% como ótima e 37,7% como regular. Reprovaram 20,7%, sendo que 12% consideram o governo péssimo. Apenas 2% não souberam ou não opinaram. E em relação ao nível de satisfação dos capixabas com o governo estadual, um total de 66,3% aprova, 28,1% desaprova e 5,6% não sabiam opinar. A pesquisa foi feita com 802 eleitores de todos os níveis de escolaridade, homens e mulheres com idades a partir de 16 anos, entre 9 e 13 de junho. O estudo também pesquisou a intenção de votos para as eleições do ano que vem. O deputado federal Amaro Neto, do PRB, lidera a corrida pela Prefeitura de Vitória em todos os cenários simulados pelo Paraná Pesquisas. Amaro tem 27,6% no cenário de disputa com Carlos Manato, que tem 11,6%, sendo Sérgio Majeski com 9,7%. Em outro cenário, o deputado federal tem 31,3%, seguido por Manato com 13,2% e Fabrício Gandini com 11,2%. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre políticas públicas para a primeira infância. É um instante só, o Link Espírito Santo volta já.
Estamos de volta com o link. O Espírito Santo está perto de se tornar referência em políticas para a primeira infância, que abrange os primeiros 6 anos de vida da criança. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas. Boa noite, secretário. Bem-vindo ao link. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite. Prazer Uma alegria, recebê-lo. o prazer é meu. Prazer é nosso recebê-lo aqui no Link Espírito Santo. Secretário, para falar de um assunto que é muito importante. Quando a gente fala da vida, né, da saúde, da qualidade da infância, né, a gente está pensando também no futuro dessa pessoa. E essa é a preocupação do governo do Estado, é isso? Isso, exatamente. A primeira infância, para quem é pai, para quem é mãe, avô, avó, para quem tem irmãos, para quem tem família, para quem vive um ambiente de família. Eu que sou pai de um menino de 15 e uma menininha de 9, nós sabemos que a primeira infância é o início da formação da pessoa, do cidadão, e é fundamental para a vida seguinte, para os passos seguintes de uma criança. Então, a primeira infância que vai de 0 a 6, da gestação, do carinho, do tratamento que a mãe já recebe, a gestante recebe, passa para o filho, já tem influência lá na frente, na sua vida, para o resto da vida. E a gente falou isso na abertura, né, que o Espírito Santo está se tornando referência, porque foi o primeiro estado a sancionar a lei, é isso? Exatamente. Primeiro estado da nação a ter uma lei estadual para a primeira infância no final do ano de 2018. E agora o nosso desafio é a regulamentação dessa legislação e a sua aplicação. Lógico que nós estamos buscando aprimorar muito mais através de exemplos como o de hoje, de Boa Vista, da prefeita Tereza Suíta, que trouxe experiências emocionantes e realmente levou o público hoje às lágrimas lá no Palácio da Fonte Grande. Agora, secretário, vamos explicar para quem está nos assistindo o que exatamente prevê essa lei. São políticas de saúde, são políticas de educação relacionadas a creches, né, que são assuntos muito polêmicos. O que prevê essa lei e o que vai ser implementado pelo Estado? Bom, depois do marco da primeira infância, vem a legislação e agora a regulamentação. Então, nós passamos a ter políticas públicas. E aí o grande debate hoje foi sobre a intersetorialidade, uma palavra até difícil de se pronunciar, mas porque a assistência sozinho ela não vai fazer e acontecer e não vai promover mudanças. É preciso a saúde, a educação, os direitos humanos, todo um contexto envolvendo a primeira infância para que nós possamos alcançar o resultado. Os resultados estes de redução da mortalidade infantil, da qualidade de vida das gestantes e das crianças, e principalmente da formação desse cidadão. Cuidar, a prefeita chegou a usar uma expressão, você vai medir a qualidade de vida de uma cidade, você vai poder medir os índices de uma cidade observando as crianças. Elas são felizes, elas são saudáveis, as políticas da primeira infância funcionam. Este é o nosso caminho aqui no Espírito Santo. E hoje já tem alguma ação concreta que a gente possa falar para a população que vai ser, ou estudos estão sendo feitos? Como é que está? Em que parâmetro? Nós temos muitos estudos e na secretaria, onde estamos lá, CETAD, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda, Desenvolvimento, né, da assistência, nós temos uma subsecretaria, um núcleo específico para tratar a primeira infância. Lá roda um programa federal, que é o Criança Feliz, que foi pauta hoje da nossa mesa técnica. É um programa pensado pelo governo federal, que manda recurso para o Estado administrar e cofinanciar os municípios. E esse programa ele visa o acompanhamento, dar a mão à gestante e vai acompanhar até os 6 anos de idade daquela criança, em todos os aspectos. Visitação ao lar, o acompanhamento médico, até mesmo a interação, relatos de famílias que não tinham um bom diálogo e passam a ter, de pais que não brincavam com os filhos, que saíam para trabalhar naquela rotina de brasileiro corrido e passa a se convencer de que ele tem que separar um momento e que ele vai fazer um investimento na vida do filho. Então, o Criança Feliz roda dentro das CETADs, os municípios precisam fazer adesão. E a nossa meta, hoje nós temos 20 municípios executando o programa federal com a gerência do governo aqui do estado. A nossa meta é até o final do ano chegar com 40 municípios. Esse é um dos programas
que nós temos dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Agora, secretário, quando a gente fala de um programa que cuida de criança, né, tem uma atenção especial para a criança, isso gera até algumas curiosidades de como o funcionamento. A Anne comentou agora sobre isso, né? Agora, um programa que começou lá em Boa Vista, na capital do estado de Roraima, né? A prefeita esteve aqui hoje no estado apresentando isso lá no Palácio. Como que foi implementado isso lá em Boa Vista? O que a prefeita compartilhou aqui com os capixabas? Nós temos boas referências da primeira infância. O Ceará é uma boa referência e, no caso, Boa Vista, lá em Roraima, a prefeita Tereza Suíta é prefeita pela 5ª vez na cidade. Com aprovação popular, ela foi reeleita com 83% e ela se especializou na primeira infância. E ela conseguiu convencer toda a equipe de governo, toda a equipe da prefeitura. Todos eles foram treinados, todos eles participaram de palestras e se envolveram de verdade, do secretário de Finanças ao secretário da Assistência. Então, Boa Vista é a capital brasileira da primeira infância, eles respiram a primeira infância, é muito legal. Os pontos lá, o ponto de ônibus lá, ele tem ar-condicionado, né? Até porque ela diz que lá, quando faz frio, são 33 graus, né? Então, cuidado. As escolas, os brinquedos nas praças, os equipamentos, praças, pontos de ônibus, todos têm a temática da primeira infância. Brinquedos adaptados para poder observar, para as crianças observarem o mundo do prisma dela. E muitas vezes nós preparamos os nossos serviços ofertados, as nossas obras, sem olhar por esse viés. Sim. Então a criança lá tem vez. As calçadas são pintadas de forma diferente, o envolvimento é diferente, há investimento na primeira infância e os resultados aparecem de forma visível, perceptível, na qualidade de vida, na redução, repito, dos índices de mortalidade, da mortalidade infantil. E olha que lá, desafio que não falta, porque são quase 180 mil venezuelanos que estão no estado de Roraima, dos quais quase 70 mil ficaram em Boa Vista. Então junta todo esse desafio e ainda assim são referência lá para a primeira infância. Agora, na primeira infância, né, e estudos comprovam isso com muita força, é onde se desenvolve todo o caráter da criança, né? São naqueles primeiros 6 anos ali, o senhor comentou, desde o ventre da mãe, né? A formação da criança, vamos dizer, talvez o restante, o futuro dela, depende desses primeiros anos de vida. É isso? Isso. O cérebro foi mostrado lá, o cérebro de uma criança e o cérebro de um adulto. São quase 400 gramas a menos, né, o tamanho. Então, assim, é a formação em todos os aspectos, nos neurônios, nos movimentos, em tudo. É preciso trabalhar a primeira infância. Tem reflexo na redução dos índices de violência, na qualidade de vida, em todos os aspectos. E quem não fez, quem não cuidou disso, é bom começar a cuidar, porque é política pública e é muito séria. Agora, secretário, a gente sabe que toda criança, para ter um desenvolvimento harmônico, um crescimento saudável, precisa ter uma família também em harmonia e uma sociedade toda em harmonia. O senhor já citou várias medidas que foram tomadas lá em Roraima e agora eu queria saber como é que vai ser esse tratamento da sociedade e da família aqui no estado. Nós temos a lei propriamente dita, vamos para a regulamentação da lei e vamos ter um programa estadual da primeira infância. Um programa estadual para a primeira infância. E aí toda essa intersetorialidade vai ter que funcionar, liderado pela vice-governadora. Saúde, educação, direitos humanos, finanças, ela deixou claro lá que naquilo que ela convence a equipe da Fazenda, que precisa dessa sensibilidade, todo mundo trabalha com o mesmo propósito. Então nós vamos ter políticas públicas e ações voltadas para a primeira infância, no resgate dos valores, no apoio às famílias. As famílias que precisam cumprir um papel, né, com os valores, na criação, e estão tendo dificuldades pelos mais diversos fatores. É o tráfico, é a violência. O Estado tem que se fazer presente. E nesse caso, se faz presente com a primeira infância e com programas testados, conhecidos, comprovadamente, com resultados na ponta, isso com a neurociência e com todos os estudos. Então, uma frase que eu ouvi lá hoje, é melhor formarmos crianças fortes do que reconstruirmos homens destruídos.
É isso que nós queremos aqui para o nosso estado. Essa frase, de fato, é forte e é muito real, né? Muito bonito. Se você prepara realmente uma criança, ela tem uma boa formação, com certeza o futuro dela vai ser muito melhor. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigada, secretário. Obrigado. O link agora vai para um rápido intervalo e na volta você confere as notícias das demais regiões do estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link Espírito Santo e agora a gente fica por dentro do que foi destaque em outras regiões do estado, não é isso, Anny? É isso mesmo, Fabiano. Vamos agora para Linhares, no norte do estado, com o Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio. Olá, boa noite, Anny. Boa noite a você, Fabiano, e a todos que acompanham o Link Espírito Santo. A gente volta agora à redação do Link em Vitória, mais uma vez com você, Anny, e com você, Fabiano. E a Renata Mosquen traz agora as notícias de São Gabriel da Palha. Boa noite, Renata. Boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano. Vamos voltar agora com vocês aí no estúdio em Vitória. Nós vamos agora a Colatina, no noroeste do estado. A prefeitura do município concedeu 400% de aumento aos procuradores municipais. Quem traz mais informações sobre isso pra gente é o Altemar Collen. Boa noite, Altemar. Olá, boa noite, Anny, boa noite, Fabiano e telespectadores do Link Espírito Santo. Voltamos a Vitória. Obrigado, Altemar, pelas informações direto de Colatina. Agora, Anny, realmente é um absurdo. 400% de aumento é um valor muito alto, né? Multiplicar o salário em 4 vezes realmente não tem condições, Fabiano. Verdade, principalmente no momento atual que a gente vive, uma economia tão complexa, tão complicada, enfim, né? Vamos ver como que isso vai desenrolar lá em Colatina. Vamos ver como é que isso vai ficar. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. Voltamos em instantes. Link de volta e nós voltamos com outras regiões do estado no nosso giro de notícias. Agora você confere as notícias de São Mateus e quem está por lá é a Nariane Lopes. Boa noite, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Anny. Voltamos agora à redação em Vitória. Obrigado, Nariane, pelas informações direto de São Mateus. E vamos agora para Cachoeiro de Itapemirim com o Samuel de Fraga, que tem informações sobre a morte da fisioterapeuta Jéssica de Assis Marques, de 23 anos. Boa noite, Samuel. Olá, Anny, olá, Fabiano, muito boa noite a vocês e boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado, Samuel de Fraga, pelas informações direto de Cachoeiro. O link de hoje fica por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. E mais informações você confere acessando o nosso jornal online simnoticias.com.br. Confira agora, então, imagens do trânsito na capital neste momento. Uma boa noite. Record News, informação para você crescer. Boa noite.